Oi! Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha história com a leitura, como que eu comecei a gostar de ler e os 4 principais pontos que, na minha opinião, me fizeram me apaixonar pelos livros desde pequenininha. A ideia pra esse vídeo veio desse comentário aqui da Daniela. Ela fala que ela tá tentando ensinar a filha dela a gostar de ler, então eu espero que essa minha história e esses 4 elementos importantes ajudem vocês também a ensinar outras crianças a ler, ou vocês começarem a gostar de ler, se esse for o objetivo de vocês. Então como é que eu comecei a gostar de ler? Na verdade eu gosto de falar que eu comecei a me apaixonar por livros antes mesmo de aprender a ler, porque a minha mãe já lia muitas historinhas pra mim. Ela, na verdade, foi a minha maior influenciadora da leitura. A minha mãe sempre gostou muito de ler também, então eu acredito que foi até meio natural ela passar esse gosto por livros, esse hobby dela pras filhas dela. Então, ela sempre lia pra mim desde bebezinha, mesmo quando eu nem entendia direito o que tava acontecendo. E daí isso foi evoluindo pra meio que um ritualzinho nosso, que daí toda noite, antes de dormir, ela lia alguma historinha pra mim. E na minha opinião, esse foi o principal ponto pra criar em mim o hábito da leitura, porque como era alguma coisa que se repetia, né, todas as noites tinha um livrinho que ela lia pra mim antes de dormir, isso foi criando em mim essa naturalidade de que toda noite tinha uma historinha pra ler. Então mesmo nas noites que ela não queria ler pra mim, eu ia lá encher o saco dela e ficava pedindo: mãe, lê um livrinho pequenininho, sabe? 10 páginas. E sinceramente, essa é uma das minhas memórias favoritas de infância. Sabe aquela memória que tu tem que dar aquele quentinho no coração? De tipo, eu sentada na cama com a minha mãe do lado, lendo uma história pra mim e eu, às vezes, só olhando as figuras, às vezes tentando acompanhar as palavras junto com ela. Isso é pra mim um negócio muito nostálgico. E é claro que a minha mãe lia pra mim livros pequenininhos, né? Era tipo 10, 15 páginas, livros com uma letra desse tamanho, com um monte de ilustrações e tal. Quando eu era bebê, ela lia aqueles livros com bichinhos, texturas, né? Que tem livros emborrachados, livros com textura de animais, com um monte de coisinha diferente, barulhinhos, pra que fosse algo mais interessante. Um bebezinho, né, que tá se interessando ali pela leitura agora. E daí, conforme eu fui crescendo, ela ia comprando coleçõezinhas pra mim. Então, tipo assim, coleção de livros das princesas da Disney, né? A Cinderela, Branca de Neve, Pequena Sereia. Aí tinham outros contos de fada, né? Tipo, João e Pé de Feijão, Três Porquinhos. Tinha coleçãozinha de livros de folclore brasileiro, tipo, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê. Tinha coleção do Ursinho Pooh. Tinham várias dessas, assim, Gibis da Mônica, essas coleçõezinhas de livros assim. E conforme eu ia crescendo, ela falava que eu ia ficando entediada com esses livros, e daí ela ia trazendo coisas diferentes que fossem chamar mais a minha atenção e me manter interessada pelos livros. Então ela começou a ler livros pra mim que tinham, por exemplo, um leve tom de sarcasmo, que uma criança muito novinha não iria entender, ou que falavam sobre uns temas um pouco mais sérios, um pouco mais maduros, ou que tinham umas discussões mais interessantes, né, que uma criança pequenininha não ia entender, mas que eu, que já tava ficando entediada ali com as historinhas da Disney, começava a achar essas histórias mais maduras, mais difíceis, né, mais interessantes. E com o passar do tempo, chegou uma hora que eu começava a ir atrás dos livros, daí teve a fase que eu gostava, tipo, de livros de Diários da Princesa, daí teve a fase de Harry Potter, Jogos Vorazes, aí comecei a ler livros grandes, né, nossa, mais de 500 páginas, livros da Agatha Christie, de mistérios, né, livros um pouco mais difíceis, livros clássicos, coisas assim. Então eu sempre cresci no meio de livros, meus pais sempre incentivaram a leitura, sempre tinham livros pela casa, compravam livros de presente e tal. Eu lembro que, inclusive, um dos meus aniversários, um presente que eu ganhei foi uma assinatura de 1 ano de gibis da Turma da Mônica. Foi, assim, um dos melhores presentes que eu já ganhei na vida, porque a cada 2 semanas chegava livro novo lá em casa e eu ficava empolgadíssima pra ver o que iam ser as novas histórias. Mas vários dos livros que eu tinha também vieram de outras pessoas. Então eu lembro de uma vez que eu ganhei uma caixa gigante de livros de uma prima minha. Essa prima é 7 anos mais velha que eu, então conforme ela cresceu e não tinha mais interesse nesses livros, eles vieram pra mim e pra minha irmã. E eu acho que isso é muito legal, porque eu lembro, inclusive, de que quando eu li esses livros da minha prima, eu lembrava dela. E eu lembrava de estar na casa dela lendo esses livros pra mim, de eu querer levar esses livros pra casa. E um tempo depois, esses livros também passaram pra uma outra prima minha, e assim foi indo, sabe? Essas gerações de livros na mesma família. Isso eu acho muito interessante, até pra tu conseguir ter acesso aos livros, né? Porque livro não é a coisa mais barata desse mundo. Então, se a gente consegue ir passando eles adiante conforme a gente não tem mais interesse neles, isso é muito bom. Mas, além de ler pra mim, outra coisa que a minha mãe fazia e que era muito importante era conversar sobre os livros comigo. E, na verdade, essa é a minha parte favorita da leitura até hoje, né? Tanto é que eu tô aqui fazendo vídeo falando com as pessoas na internet pra conversar sobre livros. E eu lembro que ela perguntava coisas mais óbvias, né? Tipo assim, se eu gostei da história ou não, se eu não gostei, por que eu não gostei, que tipo de livro que eu gosto mais, se eu gostaria de viver naquele mundo, naquele universo, ter a vida daqueles personagens ou não. Teve uma época que a minha mãe começou a ler pra mim as histórias originais das princesas da Disney, né? Então, que são histórias mais dark, que não tem final feliz,
feliz, que é um pouco mais, né, é diferente. E eu lembro que eu comparava, né, a história bonitinha, felizinha, fofinha do final da Disney e as histórias originais, que são mais pesadas, e qual que eu gostava mais, o que que eu achava de cada uma. E quando tinham histórias, por exemplo, com lições de moral, a gente conversava, né, o personagem fez esse negócio aqui, tu teria feito a mesma coisa? O que que tu acha que o personagem devia ter feito diferente pra ter um resultado melhor? E não era como se ela ficasse assim me interrogando, sabe? Era uma conversa natural sobre a história, sobre o que que a gente achou. Ela falava as opiniões dela também e a gente ia debatendo isso. E essa eu acho que é uma das partes mais interessantes, porque é diferente, né? Tu só lê um livro e tu gostar daquela história ali contida dentro daquelas páginas e tu acabar tirando aquela história de dentro do livro e conseguir discutir ela e trazer pro mundo real e conversar com as pessoas sobre aquilo e ter pensamentos e opiniões a respeito daquilo que tu leu. Isso, na minha opinião, é a mágica da leitura e a parte mais interessante de tudo isso. Inclusive, isso era bom quando eu lia livros chatos, porque se tu for leitor, em algum momento tu vai ler um livro muito ruim, muito chato. Tu nunca vai gostar de 100% dos livros que tu lê. E é muito bom que mesmo não gostando da história, tu ainda consiga fazer algo com aquilo, sabe? Consegue conversar sobre ela, pensar no que tu gostou, o que tu não gostou, por que tu não gostou daquilo, o que podia ter sido diferente. Vai definindo ali, né, o teu gosto literário, as tuas opiniões como pessoa, como leitor. Porque, na minha opinião, essa é uma das chaves pra tu não gostar de um livro, mas continuar gostando da leitura, sabe? Porque eu sei que tem muita gente que é muito traumatizada, né? Que, tipo, nossa, foi obrigada a ler uns livros muito chatos e hoje em dia detesta ler porque teve uma experiência chata. Mas se tu consegue ainda transformar, né, o limão em limonada ali, tu consegue ler um livro chato e ainda assim gostar da leitura, essa é a chave pra tu se manter leitor ao longo da vida, mesmo depois tendo que ler livros muito horríveis. E eu acho legal que a minha mãe me ensinava a ler, mesmo quando ela não tava lendo comigo. Porque eu via ela lendo. Eu lembro que, tipo assim, sei lá, um sábado à tarde, ela pegava um livro, ia pro sofá, abria e começava a ler. E pra mim, isso é muito importante, porque é diferente, né? Tu ouvir uma pessoa falando, ler é bom, hein? Tem que ler muito. Começa a ler, porque ler faz bem. E tu vê uma pessoa lendo. E tu vê uma pessoa que gosta daquilo e que se diverte com os livros e que aprende alguma coisa com os livros. É aquele famoso, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não funciona, principalmente com criança. E principalmente como eu sempre fui uma criança que gostava muito de imitar as pessoas e copiar minha mãe e ser igual ela, eu acho que toda criança meio que faz isso, né? Mas assim, eu via minha mãe sentada no sofá lendo um livro e eu ia lá e pegava meus livrinhos também, ia pro sofá e queria ler porque eu queria ser igual ela. E conforme eu ia fazendo isso, eu mesma ia começando a gostar da leitura também, então foi assim, sabe? Uma coisa vai ajudando a outra e as pecinhas do quebra-cabeça vão se encaixando. Outra influência muito boa que eu tive pra leitura foi na minha escola, onde eu estudei tinha uma biblioteca muito boa, principalmente com bastante livros infantis, bastante variedade. E os meus professores ali naquela época, eles tinham, se não me engano, a cada 15 dias eles carregavam os aluninhos pra biblioteca e daí cada aluno pegava um livro, levava pra casa e daí tinha 15 dias pra ler. É claro que tinha uns alunos que não liam, que não tinham interesse nenhum, que pegava qualquer coisa só pra, né? A professora falou que tem que levar, mas eu amava isso. E eu ficava pensando, caraca, tem livro de graça na biblioteca e livros diferentes, e sabe? Eu achava isso o máximo. E o fato de ter uma biblioteca acessível pra mim, com opções diferentes de livros, e daí que não precisava ficar sempre relendo as mesmas historinhas que eu tinha em casa, porque é claro que eu tinha uma bibliotecazinha em casa, mas não era a diferença, né? Aquela biblioteca gigante que tinha na minha escola, então eu tinha muito mais acesso aos livros, e isso é muito importante também, né? Não adianta tu querer ler se tu não consegue, não tem, né? Recursos financeiros e práticos pra conseguir ir atrás disso. Só que falando de escola, eu também acho que tem um ponto que foi um pouquinho complicado, que os professores incentivam muito a leitura na escola, disso eu não posso reclamar, só que um ponto que eu acho difícil é que os livros que são dados para crianças nas escolas nem sempre são os livros adequados para a idade, né? Por exemplo, eu lembro que eu li Dom Casmurro com 12 anos, e daí fica assim, ó, que criança que tem interesse em ler Dom Casmurro com 12 anos? Eu sei que é um livro muito importante, é um livro, né, que faz parte da cultura nacional, é um clássico, é um livro que traz temas muito relevantes, que traz discussões e tal, só que não é um livro adaptado para uma criança, né? Porque particularmente o que funcionou para mim, o que eu acredito que funcionaria para a maioria das pessoas é primeiro tu gostar de ler e depois tu começar a ler esses livros mais desafiadores. Então, primeiro, lê livros que te interessam, que falam sobre assuntos que tu acha legais, que tem a ver com a tua realidade, sabe? Se é uma criança, lê um livro ali sobre crianças, ou que tem a ver com a realidade de uma criança. E a hora que
tu começa a gostar de ler, a hora que tu acha isso interessante, que isso é um hábito na tua vida, que tu tem interesse por isso, aí sim tu vai atrás de livros mais difíceis, de livros clássicos, que tem temas mais complexos, que falam sobre assuntos difíceis, que precisam de discussões e tal. Tanto é que hoje em dia eu tenho interesse nisso, eu tenho curiosidade pra ir atrás sozinha, né, de tipo, livros clássicos, por exemplo, Lolita, que é um livro que precisa ser muito analisado pra que tu consiga entender tudo que tá acontecendo, livros com mais de 1000 páginas, tipo Conde de Monte Cristo, livros técnicos, por exemplo, 21 lições do século XXI, livros de autoajuda, tipo O Jeito Harvard de Ser Feliz, ou Hábitos Atômicos, e esses livros eu gosto hoje em dia, mas eu tenho certeza que se alguém colocasse qualquer um desses na minha mão, numa criança de 12 anos, eu ia achar todos eles muito chatos. E daí se tu tá fazendo uma coisa que tu acha chata, uma coisa que tu não gosta, que tu acha entediante, ou que tu não tá nem entendendo o que tá acontecendo ali, na minha opinião, é muito mais fácil tu fugir disso, né? Tu se afastar da leitura e tu achar que, livro não é pra mim, eu não gosto de ler, não acho interessante, não é, eu não sou inteligente o suficiente pra ler. Tipo, gente, não existe isso. Acontece que às vezes colocaram livros da tua frente que não são adequados pra ti, que não estão ali na tua realidade, que não estão no teu nível de leitor ainda. E tudo bem também se tu não quiser ler esse tipo de livro, quiser só ficar nos livros bobinhos, né, os livros fáceis, na minha opinião, não existe muito essa distinção, mas assim, se tu não quer ler livros clássicos, livros que precisam ser analisados, livros difíceis e tal, tá tudo certo. A gente sabe que aqui no Brasil, principalmente, são pouquíssimas as pessoas que leem, a nossa taxa de leitores e da quantidade de livro que as pessoas leem por ano é muito baixa, então tá ótimo, continue lendo do jeito que tu quiser, o que tiver interesse pra ti. Até porque, detalhe aqui, os benefícios da leitura são vistos mesmo em pessoas que leem livros bobinhos, que leem livros fáceis, que leem todas essas coisas. Eu vou colocar aqui nos cards, aqui na descrição, um vídeo onde eu falo um pouco mais sobre os benefícios da leitura e o impacto que eles têm no nosso cérebro. Então, dando uma resumida, analisando essa minha experiência de leitura, eu identifiquei os 4 principais pontos que me fizeram gostar de ler e criar esse hábito da leitura e continuar gostando de ler até hoje. O primeiro deles é o hábito da leitura, então, que nem eu falei, minha mãe lia pra mim todas as noites, então isso foi criando em mim esse hábito que até hoje, não vou dizer todas as noites, mas assim, a maioria das noites eu leio um pouquinho. Tu ter um hábito, tu ter tipo uma rotina assim, ajuda muito a tu só pegar um livro pra ler, não tem que ficar muito pensando, sabe? Será que eu leio um livro? Será que eu passo mais 2 horas no TikTok? Tu meio que é automático, tu só vai lá, pega um livro e começa a ler. Isso é ótimo. O segundo ponto é o que eu chamo da imersão no universo de leitores e de livros, que é eu ter com quem conversar sobre livros. Então, eu conversava com a minha mãe, depois comecei a conversar com a minha irmã, aí tinha amigos que conversavam sobre livros, e eu via as pessoas lendo, via minha mãe lendo, via professores incentivando esse tipo de coisa. Então, eu tava ali no universo da leitura, não era uma coisa que eu fazia sozinha, porque eu sei que leitura é uma coisa meio individual, meio intimista, mas se tu consegue sair dessa bolha e conversar com outras pessoas, isso ajuda demais a te manter motivado pra continuar lendo. Terceiro ponto era ter livros adequados pra minha idade e pros meus interesses. Então, que nem eu falei, é muito mais fácil tu se afastar da leitura se tu tá lendo coisas chatas e tu permanecer gostando de ler se tu lê algo que é interessante, que te dá vontade de ler de verdade, sabe? E por último, foi importantíssimo também eu ter acesso aos livros, né? É claro que se tu só botar um livro na frente de uma pessoa, ela não vai magicamente querer ler, mas se tu disponibiliza livros ali pra pessoa e ela tem interesse disso, né? Primeiro cria ali o hábito da leitura, a vontade de ler, e depois tu deixa a pessoa ter acesso a isso, ter uma biblioteca, ter livros em casa pra ler, isso ajuda demais a pessoa continuar lendo. Não tô falando que tu tem que, esbanjar, ter uma mega biblioteca em casa, até porque eu também não tenho, mas ter acesso ali eu lembro que a minha mãe comprava numa época um livro por mês pra mim e pra minha irmã, e isso era perfeito, isso durava uma eternidade e ia aumentando o nosso acervo ao longo do tempo. Porque assim os livros vão ficando presentes na tua vida e tu consegue escolher quais que tu gosta, consegue ir formando ali o teu gosto literário, esse eu gostei, esse eu não gostei tanto, tu vai criando uma opinião um pouco mais crítica a respeito disso e vai tendo um pouco mais de diversão, sendo que tu tem opções pra escolher. E foi assim que eu comecei a gostar de ler, e não parei mais, isso virou um vício. Se vocês quiserem compartilhar também aqui embaixo a história de vocês com os livros, ou até outras sugestões que vocês tenham pra uma pessoa que quer começar a gostar de ler, ou uma pessoa que quer ensinar crianças a gostar de ler desde pequenininhas, sinta-se à vontade pra compartilhar aqui embaixo. E se tu for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura toda semana. Se tu gosta de ler ou se tu quer começar a aprender a gostar de ler, se inscreve aqui no canal. A gente daí tem um espacinho pra eu te incentivar a ler e pra gente poder conversar sobre isso. Então eu vejo vocês no meu próximo vídeo e até lá!